queria fazer um vídeo hoje sobre a síndrome de burnout. Nós estamos vivendo um momento bastante peculiar em relação ao estresse crônico, ao esgotamento emocional. As pessoas estão desenvolvendo muito dessa síndrome, dessas doenças, desses sintomas, em função do momento em que a gente está passando. Recentemente eu fui chamada para dar uma entrevista na TV Unifeb para falar sobre a síndrome de burnout, e aí eu resolvi então fazer esse vídeo para a gente colocar aqui no canal. Então a gente tem percebido que hoje o mundo do trabalho ele tem gerado consequências muito negativas também nas pessoas. O mundo do trabalho ele não é só patogênico, ele também pode ser um mundo cheio de saúde, de crescimento, de expectativa, de atendimento às necessidades das pessoas, mas ele também pode ser muito patogênico, ele pode gerar uma série de consequências para a saúde do trabalhador. Por quê? Hoje em dia o trabalho ele tem tentado usar formas de disciplinar as pessoas para gerar produtividade, gerar qualidade de produtos, serviços, né? E isso tem trazido muitas consequências, muitos custos, né? Tanto físicos, emocionais, econômicos, né? Para as pessoas e para as organizações. As organizações têm tido absenteísmo, têm tido presenteísmo, rotatividade, aposentadoria precoce, afastamentos, então isso tem um custo muito grande, né? Então, hoje tem se falado muito da questão do estresse no trabalho e particularmente da síndrome de burnout. Então, assim, é caracterizado como uma fadigabilidade, vamos colocar assim, né? Então, a pessoa fica consumido, ela fica fadigada, ela fica irritada, ela fica depressiva, ela fica aborrecida, ela fica rígida, ela fica inflexível, né? Então é uma experiência subjetiva de caráter negativo e que assim constitui-se uma mudança cognitiva, emocional. Ela começa a ter atitudes negativas em relação ao trabalho, às pessoas. Então ela acaba se relacionando desse jeito com as pessoas, né? Então a saúde mental, entre outras coisas, ela leva em conta o bem-estar subjetivo, a autoeficácia, a autonomia, a competência, né, a realização. Então as pessoas ela tem que colocar em prática esse potencial intelectual e emocional. Quando ela não consegue fazer isso, ela entra em sofrimento, né? Então, quais são as profissões que têm maior risco de desenvolver a síndrome de burnout, né? Então, aquelas ocupações em que as pessoas elas exercem atividades que envolvam muito contato com outras pessoas, então que tem um cunho emocional muito grande, né? Então, por exemplo, professores, médicos, psicólogos, então, pessoal da área de saúde, da área de educação, bombeiros, né, policiais, em geral. Hoje em dia, na verdade, como a maioria das profissões elas têm muito dos trabalhadores, muitos deles estão acabando sendo acometidos por essa síndrome. Então, como eu já disse, ela acomete o trabalhador de três formas: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. Então, na exaustão emocional, ela acha que ela não possui mais condição de despender energia para o seu trabalho. Então, isso, né, que o trabalho requer. Então, ela está exausta mesmo, né, fadigada, tal como eu falei. Isso caracteriza assim. A outra coisa é despersonalização ou desumanização, que a gente chama, né, que então são atitudes insensíveis às pessoas, né, a cinismo, rigidez, a pessoa acaba ignorando, né, o ambiente, as pessoas e etc. E por último, a falta de realização pessoal, a sensação de que não tem mais, ela está insatisfeita com o próprio trabalho. Então ela tem sentimentos de incompetência, tem sentimentos de baixa autoestima, né? Então ela já não se vê mais aquela pessoa capaz de dar conta daquilo que ela dava até então. Até há pouco tempo ela dava conta e de repente ela começa a se sentir incapaz. Então ela tem uma sensação de incapacidade. Então são 4 fatores de riscos, né? Grupos de fatores, na verdade: organização, fatores individuais, fatores laborais e fatores sociais. Né? Para a organização, por exemplo, a burocracia, falta de autonomia, mudanças organizacionais frequentes, falta de respeito, consideração com as pessoas, com os membros da equipe, né?
Fatores individuais, então, fatores de personalidade, locus de controle externo, as pessoas elas não se acham, né, no controle do ambiente, superenvolvimento, né? Pessoas pessimistas, pessoas que têm uma expectativa muito grande também, idealistas demais. Então, todas essas, né, são algumas características individuais. Nos fatores laborais, a gente tem, como eu falei no início, sobrecarga, baixo nível de controle das atividades, um sentimento de que há injustiça, né, a iniquidade dentro do ambiente de trabalho, o trabalho em turnos, precário suporte organizacional, então, assim, conflitos de papel. E nos fatores sociais, a gente tem escassez de senso de comunidade, né, então, falta de qualidade nas interações, presença de conflito, falta de suporte, né? A questão da dificuldade de conciliar trabalho e família, todos esses podem ser considerados fatores de risco, né, para o desenvolvimento do burnout, né? O diagnóstico deve ser feito por psicólogos e por psiquiatra. A gente tem instrumentos para avaliar isso, né? Então são os profissionais que mais têm condições de fazer isso. Então a gente pode fazer isso numa perspectiva clínica, né, do estresse, ou numa perspectiva psicossocial, que é a perspectiva do contexto de trabalho. Então, a gente tem condições hoje de fazer bons diagnósticos, né, as entrevistas, levantar os dados e tal, a respeito dessas questões aí dentro do ambiente laboral, né. Como consequências do estresse ou do burnout, né, a gente tem consequências físicas, psíquicas, comportamentais e defensivas. Então, por exemplo, como afastamento, absenteísmo, então, né? Isolamento, as pessoas se defendem de maneira, sentimento de onipotência, né? Ou de perda de interesse pelo trabalho. Então, alguns ficam irônicos, cínicos. Os sintomas físicos já são os conhecidos, que é assim, fadiga constante, progressiva, distúrbio do sono, dores musculares, enxaquecas, né? Disfunções sexuais, alterações menstruais das mulheres. Os sintomas psíquicos passam pela falta de atenção, alterações da memória, lentidão, baixa autoestima, como a gente falou, dificuldade de aceitação. Então, as pessoas elas acabam ficando mais agressivas e irritadas, né? Comportamentais, a gente teria como resultado negligência, falta de escrúpulos, porque a pessoa fica assim, se afasta, né? Ela toma tranquilizante, começa a beber mais, então o uso de drogas, na verdade de consumo de substâncias, né? Que mais que a gente teria? Dificuldade de aceitação das mudanças, a pessoa fica rígida, né? Então esses seriam alguns dos comportamentos que as pessoas, né, costumam. Então assim, as pessoas abandonam o emprego, né, porque acaba diminuindo a sua capacidade, qualidade do serviço, elas começam a faltar, desmotivar-se, né? Fica insatisfeito com a organização, né? Diminui a produtividade, tem uma qualidade baixa do trabalho. E aí isso gera um custo na contratação de novas pessoas, de treinamento, né, de novos empregados, onera a folha de pagamento das organizações, né? Na vida social, a pessoa se isola, ela tem o distanciamento dos familiares, incluindo filhos, cônjuge e tal, né? E o que a gente pode fazer, né, para diminuir isso, para prevenir, né, e intervir, né, para diminuir essas questões todas? Então, a primeira coisa é promover bem-estar nas organizações. Então, assim, recursos humanos, materiais suficientes, autonomia, planejamento estratégico, melhorar o ambiente de trabalho, né, resolver os conflitos, reconhecer que quando existe injustiça e intervir nisso, né, promover espaços de discussão coletiva, de busca de soluções coletivas, né, promover espaços em que as pessoas possam falar sobre isso, quebrar a monotonia que existe no ambiente de trabalho, então fornecer soluções mais criativas, né, trocar informações dentro do trabalho, fazer orientações, né, que diminuam esse sentimento de frustração, de insatisfação, de angústia, né, que as pessoas acabam desenvolvendo, né? Individualmente as pessoas também podem usar as estratégias de estresse, né, de imprimir estresse. Então, melhorar a alimentação, fazer exercício físico, o sono, né, se precisa tomar remédio, precisa tomar alguma medicação
tem que procurar um psiquiatra para, né, ver como é que está a questão bioquímica do organismo. Então, e aí aumentar o autoconhecimento, fazer terapia, importantíssimo, porque às vezes a necessidade de dizer não, de colocar um limite nos processos é importante, né? Então tem esses aspectos aí que a gente tem que estar monitorando, né? É importante, na perspectiva cognitivo-comportamental, as pessoas falam que a gente precisa tentar entender qual é a causa do problema, como é que isso está no meu pensamento e no meu comportamento. Então, às vezes, descobrir as causas, né? Reconhecer o problema, reconhecer o perfil que eu tenho, como eu estou lidando com essas coisas, né? E aprender novas estratégias de enfrentamento que sejam mais positivas, de enfrentamento do problema, e não estratégias que sejam negativas e que evitam, né? De fuga esquiva, etc., né? Então, monitorar a saúde é muito importante, estimular práticas de exercício físico, alimentação balanceada, nutrição, etc. Reduzir a tensão, fazer relaxamento, né? Isso é importante. Então, assim, duas grandes perspectivas. A perspectiva dos fatores psicossociais de risco que estão presentes no ambiente de trabalho e que eu preciso gerenciar e diminuir a incidência, o impacto desses fatores na vida do trabalhador. E é um fator que o trabalhador também precisa se conhecer mais, aumentar sua resiliência, né, melhorar sua autoestima, desenvolver autocontrole e blocos de controle interno, né, melhorar o seu bem-estar psicológico. Então, todas essas questões aí. Ter rede de apoio é muito importante. Então, ter um grupo de amigos, um grupo de parentes, de familiares, né, que façam essa rede de apoio social, de comboio social, que eu possa viver junto e ter esse suporte quando for necessário, né? Isso é importante. Então, uma convivência menos conflituosa, né? No Brasil, a gente não tem estatísticas particularmente desse grave como doença. Agora ele passa a ser considerado doença, não mesmo assim, né? Mas a magnitude é muito grande, né? A gente tem falado e pesquisado isso há algum tempo. Aqui na região tem aparecido, né? Então a gente precisa tomar medidas de controle, né, e de prevenção deste agravo, já que, como nós dissemos no início, os prejuízos são altíssimos, tanto para as pessoas, quanto para as organizações, quanto socialmente, né, para a sociedade, para a comunidade. Os custos com esse tipo de adoecimento, né, tem sido altíssimo. Nós temos os transtornos mentais do comportamento como já a terceira causa de afastamento pelo INSS no mundo do trabalho. Então, só perde para acidentes e porte leve. Então, isso é muito grave e a gente precisa tomar providências em relação a isso. E aí, o papel do psicólogo, de estar promovendo esse ambiente saudável, bem-estar, qualidade de vida, estar avaliando o fator psicossocial de risco e estar produzindo ações que efetivamente promovam a saúde nas organizações, né? Que discuta isso e que faça com que o ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho mais saudável para as pessoas trabalharem, né? Então, por enquanto é isso, né? Curtem e compartilhem esse vídeo. Estou entrando nessa agora e espero que eu tenha ajudado, né, com essa publicação de hoje. Tá bom? Obrigada. Boa semana para vocês.